Olá pessoal, tudo bem? O resultado eleitoral nos Estados Unidos em 2016 e mesmo no Brasil em 2018 fez com que houvesse uma enorme desconfiança por parte do brasileiro em relação às pesquisas de opinião que davam que Trump sequer seria o candidato e claro que o governo Bolsonaro não seria eleito presidente do Brasil em 2018. Mas, apesar disso, vale a pena darmos uma olhada nas pesquisas eleitorais nos Estados Unidos que estão indicando Donald Trump enquanto favorito a concorrer à Casa Branca para o próximo pleito. Muito diferente de 2016, quando sequer acreditava por parte das pesquisas que Trump seria eleito presidente. Assim foi, sendo vitorioso e governando o país durante 4 anos, conforme nós assistimos. Acompanhe no vídeo de hoje, portanto, uma análise a respeito das pesquisas eleitorais e do atual cenário geopolítico eleitoral nos Estados Unidos da América. Mas antes, aqueles recados importantes. Eu gostaria de pedir a você que divulgasse o nosso conteúdo, as pessoas que gostam de geopolítica, e se você quer aprender geopolítica, não deixe de observar o nosso e-book Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link está na descrição do nosso vídeo. Olá pessoal, tudo bem? E claro, não deixe de curtir, comentar o que você acha e compartilhar aos amigos, conforme reitero aí o nosso conteúdo. Nós iremos falar, portanto, do processo eleitoral nos Estados Unidos, aí agora em 2024. Donald Trump está na briga, Donald Trump vem com força para concorrer a mais um mandato presidencial nos Estados Unidos. Uma curiosidade curiosa é que se Donald Trump e Joe Biden concorrerem de fato à presidência nos Estados Unidos, serão os dois candidatos mais velhos que concorreram às eleições naquele país. Isso indica que existe um crescimento significativo da expectativa de vida, não é? Isso é algo importante a ser analisado. Agora, a outra coisa importante é que nós talvez não tenhamos uma renovação nos quadros políticos do Partido Republicano, bem como também do Partido Democrata. Ainda que Donald Trump seja alguém outsider, ou seja, apesar de ter uma base no Partido Republicano, Donald Trump em vários momentos entra em choque, entra em conflito com os medalhões do Partido Republicano, enfim. Bom, nós temos então Donald Trump que traz novamente seu slogan, Make America Great Again, ok? Enquanto candidato à presidência dos Estados Unidos. E vamos falar aqui no vídeo de hoje sobre o assunto aí, Trump favorito. De longe o favorito, na minha opinião, ele tem sido o favorito não somente por causa das pesquisas eleitorais, eu vou tentar trazer os números para que nós observemos por quê. Outra coisa, quais candidatos eventualmente oferecem perigo a Donald Trump ou mesmo a Joe Biden? Será que tem algum candidato que tem condições de ultrapassar a popularidade destes candidatos ou a chance desses candidatos serem candidatos à reeleição, não é? E no Partido Democrata, será quais são os candidatos e também no Partido Republicano? Vamos observar então as pautas de Donald Trump e os eventuais desafios caso seja eleito presidente dos Estados Unidos. Vejamos aí, de longe favorito, porque no primeiro debate das prévias houve uma coisa muito curiosa. Então nós tivemos um debate, salvo engano, na Fox News, e Donald Trump não participa do primeiro debate das prévias republicanas. Os candidatos ali presentes vão fazer críticas muito sérias ao ex-governo Trump e, claro, ao próprio Donald Trump e, evidentemente, com o objetivo de enfraquecer dentro do cenário republicano o principal candidato à eleição nos Estados Unidos. Não sei se isso adiantou muito, porque ao mesmo tempo em que houve um debate presidencial na Fox News, salvo engano, nós tivemos uma entrevista de Donald Trump ao Tucker Carlson. E esta entrevista teria batido 74 milhões de visualizações, muito acima, mas de longe muito acima o número de espectadores assistindo ao debate republicano na Fox News. Isso nos mostra duas coisas. A primeira delas, evidentemente, é a força de Donald Trump. Segundo, é a força, claro, do ex-jornalista, inclusive, da Fox News, o Tucker Carlson. Além disso, nós temos também uma força gigante sendo evidenciada para as plataformas digitais que em alguma medida incomodam a chamada imprensa velha ou a imprensa tradicional. De qualquer maneira, a entrevista que Donald Trump concedeu a Tucker Carlson foi via Twitter, hoje chamado já de plataforma X,
Eu não acompanho muito o Twitter, certo? Mas né, eu acho que é assim que chamam lá aquela plataforma, tudo bom? Então vejam vocês, houve nesse primeiro debate uma entrevista de Donald Trump a Tucker Carlson, que foi de longe uma audiência bastante absurda, segundo o Twitter, 74 milhões de visualizações. Agora, eu fui olhar ali a entrevista para justamente trazer os números para vocês. Vocês podem pesquisar no Twitter, aí, na plataforma X, que vocês vão achar a entrevista, podem até assistir, caso queiram, justamente mostrando os números, não é? Que no dia de hoje, eu gravo esse vídeo agora, 1h da manhã do dia 28 de setembro de 2023. E hoje o vídeo, não é? Vai apresentar um número de visualizações na casa ali, ó, de 266,1 milhões de views. Sem contar uma enorme quantidade de curtidas, 800.063, né? 863 mil, 20 mil comentários e 211 mil reposts, certo? Então, um número bastante considerável. Vocês podem entrar lá na plataforma e conferir aí esses números para evidenciarmos o quanto, de fato, Donald Trump tem uma grande popularidade. E isso não significa que ele será eleito presidente. Isso não significa que ele tem popularidade em estados chaves, como a Pensilvânia, a Geórgia, a Carolina do Norte, ok? Ou mesmo em estados do chamado Paredão Azul, na região norte do território norte-americano, a exemplo de Ohio, ou ainda mesmo o caso de Wisconsin. Nós temos que, se Trump não vencer nesses estados chaves importantes, de nada adianta ele ter uma enorme popularidade. Até porque nós vimos Donald Trump tendo, salvo engano, 76 milhões de votos na eleição de 2020, porém não foi eleito candidato, porque Biden teve o maior número de delegados, mas também venceu no número de votos absolutos. Tudo bem? Temos aí, então, a popularidade de Trump é inquestionável, por vários motivos, né? Bom, as pesquisas, eu peguei aqui os gráficos da pesquisa, justamente da ABC News, ok? E do Washington Post, que é essa pesquisa que saiu nesses dias. Os jornais brasileiros repercutiram, mas eu entro nos jornais, não estava conseguindo acessar ali, só conteúdo pago, eu fui direto na pesquisa, no PDF da pesquisa, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, ok? A propósito da descrição do vídeo, eu gostaria de dizer a você que não veja somente a pesquisa, ok? Do Washington Post. Dê uma olhada no link do nosso curso Geopolítica para Entender o Mundo. Eu convido você a fazer parte do nosso território. Venha para o nosso território, onde nós temos ali uma metodologia exclusiva de ensino-aprendizagem de geopolítica, de relações internacionais, geografia e história do mundo contemporâneo, onde nós analisamos a geopolítica da Guerra Fria, dos grandes players, Estados Unidos, União Europeia, Rússia, China, Mercosul, Brasil, e qual que é a importância geopolítica do Brasil, tanto no cenário local, bem como no cenário internacional. Além disso, nós temos aulas ao vivo, onde todas as semanas nós temos um encontro, onde falamos ali sobre os principais temas da geopolítica e, claro, outro assunto importante é o nosso grupo exclusivo no WhatsApp, onde todos os dias são ali informados a vocês, que são nossos alunos, os principais temas da geopolítica daquele dia e do dia anterior. Então venha fazer parte, está você convidado, convide você também, o seu amigo, a sua família, para estudar conosco, certo? Voltando aí. Então as pesquisas feitas mostram Trump à frente, não é a primeira, ok? Mas aqui em especial é essa pesquisa do Washington Post feita com ABC News. Vejam vocês, no que diz respeito ao Partido Republicano, o Donald Trump tem 54% de intenções de votos, ok? Isto pensando nas prévias, ok? Então, conforme as prévias, o Trump é o favorito. O outro nome importante que tem chances, sim, de concorrer à presidência caso ocorra algum problema com o Trump, é o Ron DeSantis. Então, Ron DeSantis vai aparecer aí com 15%, algo assim, ok? Mas, de longe, Donald Trump é o favorito. Mais da metade, então, da intenção de voto no Partido Republicano é para Donald Trump. Então, provavelmente, Trump será o candidato do Partido Republicano. Provavelmente. Quando olhamos para o Partido Democrata, vejam vocês que coisa, o que enfraquece muito Joe Biden. Biden tem 33% de intenções de votos
em relação a ser o candidato do Partido Republicano. Ou seja, nem os próprios republicanos, aqueles que acreditam nas pautas e propostas dos republicanos, têm no Biden uma confiança. Então o Biden está numa decrescente em sua popularidade por vários motivos. Um dos motivos é o modo como o Biden acaba se portando em público, muitas vezes. Nós tivemos um encontro entre Biden e Lula, no âmbito ali de Nova York, após os discursos na ONU, enfim, e o Biden foi para um lado e o Lula de um outro, quando era para os dois se cumprimentarem. O Lula ficou olhando assim, mas onde esse homem vai, né? Então, alguns dizem que o Biden não tem condições mentais de concorrer a mais uma eleição, porque é um homem que está desgastado fisicamente e, claro, mentalmente. Tudo bom? Mas, mesmo assim, é o presidente dos Estados Unidos que tem condições de concorrer à reeleição, mas vamos acompanhar se este cenário não mudará. No caso ali, há uma preferência para que o Partido Democrata escolha, em termos percentuais, uma outra liderança. Tudo bem? Mesmo assim, o Biden ainda é um nome forte dentro do Partido Republicano. Desculpe, dentro do Partido Democrata, ok? Porque mesmo não tendo uma grande adesão, ele tem o maior número de possíveis eleitores em relação aos demais candidatos dentro do Partido Democrata. Bom, agora, no âmbito da votação, nós temos que há uma preferência por Trump. Então, se a eleição fosse hoje, Trump teria 51% dos votos, isso é um número absoluto, e claro, Biden 42% dos votos. Repita-se, isto não significa que Biden não seria eleito, né? Mesmo porque o Trump pode perder no Texas, na Flórida e na Califórnia, tudo bom? E, por sua vez, não conseguir os números de delegados suficientes, ok? Aliás, eu pesquisei essa pesquisa, ok? Eu dei uma olhada nessa pesquisa justamente para olhar se esta pesquisa considerou os condados, se ela considerou os estados. Não, pelo que o PDF da pesquisa nos traz, não há uma relação de onde o Trump ganharia e de onde o Biden ganharia. Tudo bem? Mas em termos absolutos, nós teríamos que 51% dos votos iria para Donald Trump. Tá, mas por que eu estou fazendo essa ressalva? Pelo seguinte motivo. Nos Estados Unidos, o candidato que tem o maior número de votos muitas vezes não é necessariamente aquele que é eleito. A Hillary Clinton mesma, em 2016, ela teve mais votos do que Donald Trump. Porém, ela não somou 270 delegados. No caso ali, se você vencer no estado da Flórida, você tem 29 delegados, salvo engano. No Texas, 36 delegados. Na Califórnia, 50 delegados. De modo que ser eleito na Califórnia te traz um conforto gigante na corrida eleitoral. Só que este estado é um estado marcado, onde, na maior parte das vezes, quem vence nesse estado é alguém do Partido Democrata. Exceto, salvo engano, nas eleições ali da década de 80 com o candidato republicano, cujo nome me foge agora. Escreva aqui no comentário, você deve lembrar com certeza, tudo bem? Bem, então nós temos que ganhar em certos estados é fundamental no processo eleitoral dos Estados Unidos, tudo bem? Acho que deu para compreender este assunto. Nós faremos um vídeo aqui no canal justamente tratando como funciona o processo eleitoral nos Estados Unidos, tá bom? Mas não é o nosso caso aqui agora. Vamos lá. Então, voltando aqui às informações, vocês visualizam aí, então, uma diferença grande em relação a Biden e Trump, onde há uma diferença no âmbito das eleições de 9% favorecendo Donald Trump. Agora, os outros números da pesquisa nos vão trazer a aprovação em relação ao governo Biden, não é? Na cor em amarelo vocês veem o que aprova, ok? E na cor verde o que desaprova, ok? Coisas gerais, ou seja, assuntos gerais, há uma desaprovação maior do que uma aprovação em relação ao governo Biden, ok? Aqui envolve vários assuntos, a exemplo da guerra na Ucrânia, a exemplo da questão da economia, do desemprego, etc. Tudo bem? Melhor ainda, né? Em relação à economia, 30% aprova e 64% desaprova o governo atual de Joe Biden, tudo bom? Então, coisas gerais e economia, certo? E nesses dois indicadores nós temos uma desaprovação ao governo Biden. No que se refere à imigração e à questão da fronteira, há uma enorme desaprovação, né? Então, apenas
23% eventualmente apoia o governo Biden, enquanto que 62% não apoia a política migratória de Joe Biden. Aliás, esta será, sem dúvida, uma das pautas que o Trump vai voltar a bater. Lá em 2016, Donald Trump bateu muito na tecla da questão migratória, justamente dizendo que construiria um muro na fronteira com os Estados Unidos e o México. Porém, o muro já existe em diversos trechos, certo? E o muro passa a ser construído, inclusive, a partir do governo Bill Clinton, ali na década de 90, certo? E o Donald Trump, então, ele iria continuar nos trechos em que o muro ainda não existe, né? Mas o governo Trump não teve força suficiente para conseguir recursos para a construção de muro em trechos onde não há o muro ainda, não é? Aliás, é curioso que quando nós olhamos os números de deportações, o governo Obama tem um número absurdo, ok? Gigante de deportações, e inclusive maior do que o presidente anterior, que é o Bush, não é? Nós temos lives aqui no canal analisando o que foi o governo Trump, o que foi o governo Bush. Dê uma olhada aí na nossa, na comunidade ali, ó, lives no YouTube, tá bom? Fica aí a sugestão para você. Bom, avançando aqui, outros indicadores dessa pesquisa em relação à economia. Economia geral, nós temos uma desaprovação muito grande, 74% desaprovam, apenas 25% aprovam, certo? Governo Biden, desaprovado no preço dos alimentos. 91% das populações ali, das pessoas entrevistadas, vão dizer que o preço da comida está mais caro. Não é? Vai se discutir que o preço da comida está mais caro por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, que isso inflaciona a economia, que isso dificulta o acesso à riqueza, especialmente à comida, enfim. Outro tema importante, o preço do gás e também da energia, petróleo, enfim, uma aprovação apenas de 12% e uma desaprovação lá gigante, né? Coisas gerais, nós temos uma desaprovação também de 75%, né? Apenas 21% aprovam, e quando olhamos aqui o número de desemprego, né, as taxas de desemprego, nós temos uma desaprovação de 57%. Em outras palavras, em diversos indicadores econômicos, há desaprovação do governo Biden, ok? O que certamente traz um cenário bastante confortável para os críticos do governo Biden, ok? Então, os críticos do governo Biden têm uma enorme vantagem de bater nessas teclas e especialmente falar da política de fronteiras e falar da política migratória e falar da guerra. Aliás, este é um dos temas importantes que o Trump vai trazer para a tona, que é discutir que ele, ser presidente, vai dar fim à guerra e vai buscar reduzir justamente o endividamento norte-americano para financiar uma guerra contra a Rússia, uma guerra que, na concepção do Trump, não é uma guerra dos Estados Unidos, tudo bem, ele tem batido nessa tecla, que é um dos calcanhares de Aquiles do governo Biden, no que se refere à opinião pública dos Estados Unidos. Aliás, em diversos países que acabam por financiar a Ucrânia, quando vai chegando as eleições, existe um movimento crescente de desaprovação a recursos que são mandados para a Ucrânia, e também não só recursos econômicos, mas também armas e artefatos militares como aviões, caças e assim por diante. Tudo bom? Então aí, observando quais seriam os candidatos possíveis. Quais seriam os candidatos possíveis que podem concorrer com Joe Biden e Donald Trump? Vamos avançar aqui. Quem poderia concorrer no Partido Democrata, não é? Se não for o Biden, há uma questão aberta, né? 8% expressa preferência por Kamala Harris, né? O Kamala Harris, enfim, a vice-presidente dos Estados Unidos, né? 8% vai preferir Bernie Sanders, né? O Bernie Sanders é um indivíduo que tem concorrido às eleições no Partido Democrata, tem feito bastante barulho, mas no final ele acaba apoiando o candidato ali oficial do Partido Democrata, porque o Bernie Sanders tem uma perspectiva mais à esquerda, ok? E diz a respeito de radicalizar certas políticas mais à esquerda nos Estados Unidos, não é? Ele acaba chamando muita atenção da juventude, da imprensa, de pessoas descerebradas e assim por diante, né? E, por sua vez, 7% para Robert Kennedy. Robert Kennedy tem aí uma possibilidade de ser candidato à presidência, mas a sua situação política é bastante difícil.
Uma das pautas interessantes do Kennedy é justamente o modo como ele se posicionou de uma maneira muito firme contra a indústria farmacêutica no contexto de 2020, 2021, 2022, ok? Fazendo críticas muito sérias e pertinentes, na minha opinião, em relação ao conglomerado farmacêutico que tem um poder enorme no contexto econômico dos Estados Unidos e do mundo, que lucrou bilhões de dólares e, claro, não é? Vale a pena dar uma olhada no livro que o Kennedy escreveu a respeito dos eventos de 2020, 21 e 22 envolvendo a saúde. Há uma enorme confluência, inclusive, nesse quesito, envolvendo Donald Trump e Kennedy, ok? Mas o Kennedy ele fica mais ali escondido, ele fica mais para escanteio, justamente porque estes assuntos não interessam muito, né, aos mandantes do mundo e, obviamente, aqueles que pagam, ok? Ou melhor, vamos voltar aqui. No que se refere ao Partido Democrata, nós temos aí então que possíveis candidatos Kamala Harris, Bernie Sanders e Kennedy, certo? Só que percentualmente inferior ainda ao Biden, porque o Biden tem uma intenção ali de 33% mais ou menos, né? Agora, Trump é o favorito de longe dentro do Partido Republicano, né? 54% dos votos, a gente viu isso, e Ron DeSantis vem ali com 15%, conforme nós mencionávamos, ok? Os demais, né, candidatos, como inclusive o ex-presidente dos Estados Unidos, é o caso do Mike Pence, tem em torno de 5% das intenções de votos e não terá chance, sem dúvida, né, por enquanto, pelo menos este é o cenário, de ser candidato à presidência dos Estados Unidos. Tudo bom? Então, se você chegou até aqui, eu agradeço, não é, a sua confiança no nosso trabalho, no nosso conteúdo. Eu reitero para que você curta o nosso vídeo e divulgue as pessoas que gostam de geopolítica. E não deixe de acompanhar, porque nós faremos aqui análises muito pertinentes em relação às eleições dos Estados Unidos. Tudo bom? Falaremos ainda sobre os candidatos, as propostas dos candidatos, quando as prévias de fato começarem e elas forem indicando quem será o candidato. E, claro, acompanharemos as eleições nos Estados Unidos. Mas é isso. Não se esqueçam, respeitem a geografia e baixe o nosso e-book. Venha para o Território Geopolítico. Até mais. Tchau, pessoal.